Oi, galera. É uma felicidade estarmos aqui com vocês. Há quanto tempo a gente não se reuníamos, mas aqui estamos para falarmos sobre um tema dentro da ótica espírita. Mas antes vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que nos ilumine, que nos dê força, que nos ampare nesse momento e que nós possamos sentir as vibrações do alto a nos envolver, a nos derramar sobre nós a compreensão, a luz, a fraternidade. E que a nossa saúde, tanto física como perispiritual, e a nossa de espírito, possa estar equilibrada. Graças a Deus. E aqui vamos, nesse momento, começar a falarmos sobre o tema respeito às diferenças. Tema bastante importante, porque na nossa sociedade hoje em dia, quantos de nós não estamos querendo comandar as ideias, os pensamentos, os atos do próximo, não deixando que ele possa se expressar as suas ideias. E se ele por acaso falar, nós já estamos cortando. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre respeito às diferenças nesse momento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, já que nós, homens, temos a necessidade de viver em sociedade, se essa necessidade ocasiona obrigações particulares. E o Espírito diz sim. E a primeira de todas é o respeito ao semelhante. E ele nos fala justamente que ao respeitarmos o semelhante, nós vamos ser pessoas justas. Porque vamos fazer ao outro o que desejaríamos que fizesse para nós. Então vamos usar da justiça. E o respeito é um direito básico de todo indivíduo. E que nós deveríamos deixar que cada ser humano pudesse ter a honradez e a consideração nossa de se expressar o que deseja, o que pensa, de ser o que gostaria realmente de fazer. Mas não, nós temos a tendência de colocar a imposição das nossas ideias sobre o indivíduo. Então, Kardec, aliás, os Espíritos dizem a Kardec que muitos de nós que aqui estamos somos criaturas que não temos educação. Que além de querer impor, a gente impõe de uma certa forma que não tem aquela consciência realmente sobre as consequências dos nossos atos, a gente fica irritado, agressivo, querendo porque quer que o outro faça aquilo que desejamos. Passamos a cortar as asas dos nossos companheiros. Possamos muitas vezes massacrar, fazer terrorismos com o pensamento, com as ideias do outro, para que o outro seja nós, seja o que pensamos. Isso, meus irmãos, como eles dizem os Espíritos, não somos educados. Precisamos aprender a conviver com o próximo. Precisamos saber que o outro é diferente de nós. Nós somos iguais perante as leis divinas, mas cada espírito está em estado de evolução diferente. Eu posso estar mais atrasada do que um outro irmão nosso. E um outro irmão nosso pode estar mais atrasado do que eu. E eu posso estar numa ideia mais avançada, mas em outra eu ainda estou lá, muito atrasada. Enquanto que aquele que está atrasado nessa pode estar tendo outros pensamentos mais adiantados, porque cada espírito tem estágios diferentes. E cada espírito aprende encarnações e reencarnações, condutas diferentes, que vai se aperfeiçoando. Então nessa eu posso muito bem aprender
a ter paciência, que não tinha na outra. Já na outra, eu vou aprender a ser caridoso, porque nessa só tinha paciência, mas eu não fazia caridade. É um exemplo que eu estou dando aqui. Mas o importante é perceber que cada um de nós temos que respeitar o próximo e sermos vigilantes para que nós não possamos ser agressivos com aqueles que estão ao nosso lado, para que a gente não imponha nossas emoções de ansiedade, de inferioridade sobre o outro. E dessa forma, terminando às vezes relacionamentos maravilhosos. Relacionamentos que eu estou fazendo aqui não é só de marido e mulher. Não. Relacionamento de maneira geral, de amigos, de irmãos, de pais. Todos os tipos de relacionamento. Quando a gente quer impor as nossas ideias, a gente vai simplesmente matando o ideal do outro. E dessa forma, a relação não cresce. Ela fatalmente terá extinção. Então, quantas vezes nós desejamos que o outro tenha a nossa própria religião? Que ele seja espírita. Esse é meu amigo, ele tem que se transformar em espírita, porque então não será meu amigo. Eu só posso me relacionar com espírita. Que é isso, meus irmãos? Nós temos que respeitar o outro como ele é, o que ele gosta. Se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é budista, se ele é umbandista, o que importa? O que importa é você saber conviver com ele. O que importa é você respeitar as ideias dele, ouvi-lo, como ele também tem que respeitar a sua. Fulano é do partido tal, outro é do partido tal, eu não quero conversa. O meu é este e pronto. O meu candidato é que é o mais importante. O meu candidato é que é o honesto. O meu candidato é que é isso, é que é aquilo. Meus irmãos, não vamos separarmos por coisas políticas. Nós temos que aprender a viver um com o outro. Aprender com as diferenças. Eu tenho que conviver com aquele que não pensa igual a mim. Porque é fácil viver com aquele que pensa igual a mim. E muitas vezes a gente pensa que é fácil e não é. Porque quando a gente vai vivendo, vai convivendo, a gente vai percebendo que eles também têm ideias diferentes em algo. E aí, se a gente for aquele que quer dominar, a gente quer que as nossas ideias é que seja prevalecida. Então, vamos respeitar o próximo na sua religião, na política, nas suas maneiras que ele deseja ser. Se ele quer ter uma profissão ou outra, não é os pais que vai escolher. Ele que tem que escolher. Porque ele que vai passar a vida toda com aquela profissão, ou mais tarde, se desejar sair, vai sair, mas ele que vai arcar com as suas próprias consequências. Ele que tem que se sentir satisfeito com aquilo que está fazendo. Ele que tem que escolher com quem vai se relacionar. Quem somos nós para dizermos e o que é certo é errado para o outro? Se o outro deve casar com a fulana que é a minha amiga, ou com o fulano que é meu amigo, ou que ele tenha relacionamento em sexos iguais, quem somos nós para dizermos? Nós temos que prestar conta com nossos próprios atos. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos com a verdade, mas já está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a verdade que salva, porque a verdade muitos têm, cada um tem a sua. Não é a igreja que salva. O que salva, lá tem, é a caridade, que de outra forma quer dizer que é a obra, que é o trabalho, que é a ação. Essa é que nos salva.
E no relação ao nosso tema de hoje, o que vai salvar nós de termos aquele amigo, de ter aquele companheiro nessa existência ou em outra, é o respeito que eu vou ter pela decisão que ele toma. Ele tem que ele próprio tomar suas decisões. Ele tem que ser responsável. Todos nós temos livre-arbítrio. Se alguém toma decisão por nós, então eu não estou tendo essa liberdade. E nem vou, como diz o Espiritismo, pagar pelas consequências dos meus atos se eu fizer alguma coisa errada. Porque não fui eu que decidi, foi fulano que me dominou. O meu erro foi deixar de ser dominado, né? Mas de qualquer jeito, a ação que eu fiz foi porque o outro estava querendo que eu fizesse. Não, eu tenho que escolher. Agora, se eu escolher ser dominado, coitado de mim, vou perder uma existência e vou ter que retornar para aprendermos, para aprender a colocar em ação a minha vontade, para que eu possa evoluir pelos meus méritos. Então, o companheiro não pode me dominar, ele tem que me respeitar. André Luiz nos alerta com essa frase: a boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer que muitas vezes nós utilizamos da palavra amor. Ah, eu te amo, eu te quero bem, eu quero o seu bem, eu quero lhe orientar. Mas, na realidade, você está querendo impor suas ideias. De uma forma que muitas vezes humilha o próximo, por ele não pensar como você. Ou não ser o que você quer que ele seja. Eu não aceito que fulano é homossexual. Eu não aceito que fulano tenha uma case com aquela determinada moça porque ela tem um status social mais inferior. E por dizer que eu amo, que eu quero o bem, eu começo a falar e começo a dizer coisas e não faço a vigilância sobre as minhas palavras, sobre os meus atos, e aí eu passo a ferir aquele ser que eu digo, que estou dizendo que tanto amo, que tanto quero bem. Meus irmãos, vamos sermos vigilantes para que a gente não possa tirar o direito do outro, ferir o outro. O que a gente vê aí é uma intolerância no mundo. Pessoa matando o outro porque não pensa como si mesmo ou não aceita que a pessoa seja aquela pessoa que é. É pessoas que às vezes não mata fisicamente, mas mata psicologicamente. E por que não dizer espiritualmente? Deixando aquela pessoa com sentimento de fracasso, de que é um germe, que ela não tem condição de viver sozinha. Meus irmãos, vamos ver o que André Luiz disse. Vamos amar realmente e não procurarmos condenar e ferir aquele que nós convivemos, amamos, tá? Vamos respeitar. Muitas vezes, nós precisamos, nessa sociedade, ser enfática naquilo que pensamos, naquilo que dizemos, porque se a gente for muito passivo, as pessoas, como diz os nossos pais, minha avó dizia, quer montar sobre nós. E aí, às vezes, a gente tem que sermos mais firmes nas nossas decisões. Mas firme nas nossas decisões não quer dizer que a gente não vai escutar. Podemos escutá-lo, sim. Escutar o que a pessoa está falando. Como também a pessoa tem que nos escutar. Né?
escutar, analisarmos e tirarmos o que é de bom para nós. Mas se ainda não aceitamos aquela ideia, ou se nós pensamos de uma forma diferente e optamos por uma vida diferente, e eu estou consciente de que aquilo que eu estou fazendo, eu sinto que é o melhor para mim, então seja firme nas suas decisões. Realize. Seja feliz. E aquele que está ao lado, com um tempo depois que vai ver a sua felicidade, vai ficar maravilhado. Porque você conquistou com as suas próprias lutas, seus próprios pensamentos, suas ideias. E se ele não ficar, é porque, meu amigo, ele ainda se encontra naquela chaga maior, que é a chaga do orgulho e do egoísmo, e que ele usava dizendo que ele amava, mas na realidade ele precisa se melhorar. E você pode ajudá-lo, não o separando, não desejando mal a ele, mas desejando que ele seja feliz. E por que não? Orando, fazendo prece, para que ele encontre o caminho dele, como você encontrou o seu. Então, vamos nos transformarmos, para que nós não possamos sermos pessoas intolerantes, desrespeitosas. Vamos trabalharmos para ser uma pessoa que respeita, que compreende o próximo. E por que não dizer? Amamos o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe. Que as energias espirituais derramem sobre todos nós nesse momento.